Edilson Aragão. Bom dia a todos. Começando a ser boa tarde, virou já o ponteiro. Senhor presidente, senhor prefeito, senhor deputado, Inácio, representante do diretório estadual, Luzinete e Sandra, aqui representando as mulheres, meus queridos amigos ainda presentes, eu fico bastante preocupado, né, com a crise, do modo geral, que o país está passando. Nós estamos, de fato, vivenciando uma contradição, né, na história desse país. Incorporo as reflexões tanto do Odorico, quando coloca que a gênese da sociedade brasileira é marcada por essas contradições. Também a mesma contradição que é colocada pelo Veveu, que a sociedade, né, é extremamente injusta, segregada, e que todas as ações de um governo comprometido com a transformação da realidade vão ser detonadas, vão ser combatidas, né, por uma aliança perversa entre o reacionarismo, o conservadorismo, né, e uma mídia golpista que vai sempre mudar a pauta para tentar, de fato, dificultar esta construção de um país mais justo, de um país mais fraterno, de um país moderno, enfim, né? De um país que conviva com a modernidade. No entanto, se percebe que o partido precisa fazer, de fato, uma reflexão muito grande, muito forte, para tentar sobreviver a essa crise. E eu percebo que a reação do partido é muito lenta. Nós levamos 8 anos para bater na mesa e aceitar que o financiamento privado, o financiamento das eleições, que a reforma política era a grande saída. Nós passamos toda a crise do mensalão e não fizemos a nossa reflexão, né, das relações incestuosas que o partido fez. Sem querer ser ingênuo, eu acho que o sistema está montado e pode-se perfeitamente trabalhar no que foi feito. Agora, é muita burrice de um partido operar com os mesmos operadores que foram feitos pelos adversários. Teve-se toda a crise do mensalão e se repete o mesmo processo, usando os mesmos doleiros que o PSDB usava. É de uma ingenuidade impressionante. E o partido não faz essa reflexão, porque, não sei, talvez seja doloroso. Então, acho que é possível perceber alguns caminhos, algumas saídas, não é, com reflexão, com maturidade, e me alegra ver que essa direção bate a mão na mesa e diz: o partido não quer mais financiamento privado de empresa. O partido não aceita mais dinheiro de empresas. É uma decisão tardia, mas é uma decisão que lembra o PT de tempos outroras, quando nós íamos para a rua fazer as panfletagens e as pichações no patrimônio histórico tão bem cuidado e preservado pelo Veveu. Esse PT é que precisa, não é, sair desse Congresso reflexivo do seu papel transformador na sociedade, mas é preciso mudar a tática, é preciso voltar a ser um PT não que compartilha com os mesmos mecanismos, não é, espúrios utilizados, não é, pelo conservadorismo, pelos partidos, né, do modo geral. O Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras, há um completo, total cinismo. Basta ver as prestações das contas. Eu digo isso porque fui candidato 8 vezes. Ganhei 3, perdi 5. E fui condenado pelo tribunal, porque o meu irmão doou 6 mil reais. Só podia doar 5.900. Porque ele recebeu
59 mil, só podia doar 10%. E aí eu olho as contas dos eleitos, gente que se elegeu, que comprou voto, que ferrujava 4, gastou 60 mil reais na eleição. Isso é um cinismo total. E o PT não pode entrar nessa. Não pode participar disso, querer transformar a sociedade e dizer, não, isso é normal. Normal é meus olhos. Meus olhos. Então tem que mudar sim, tem que voltar, porque o poder é para se transformar a sociedade, é para se mudar a realidade, é para se construir de fato um país sério. E não se faz um país sério com cinismo. A legislação é cínica. Você sabe disso, querido deputado Odorico. Precisamos mudar essa realidade. Ou façamos de conta que estamos mudando e depois vem uma crise, vão criminalizar o PT, vão extinguir o PT se não fizermos nada. Ou se aceitarmos as mesmas regras. Porque nós somos incômodos a eles. Então nós temos que ter uma profunda reflexão sobre isso, mas também ter coragem de ir para a luta, de assumir, de voltar à rua. Ao mesmo tempo, eu sei da coragem, por exemplo, da companheira Dilma, que não abre e vai para o cacete. Claro que tem que ir com inteligência, tem que fazer a reflexão e tem que encarar. Por exemplo, eu achei sensacional a saída da presidente de não falar na televisão e ir para as mídias sociais que vão reproduzir o discurso em comemoração ao Dia do Trabalhador, mas foi feito de uma forma inteligente na mídia. Na mídia, nas redes sociais. Na mídia viral. Você sabe o que vai acontecer? As mídias tradicionais que boicotam o governo do PT, porque vai e tem que fazer sim a regulação da mídia, tem que ser feita a regulação da mídia, é o único país que não tem regulação, porque a mídia, esses grupos empresários que querem manter os privilégios, não admitem perder privilégio. Então essa mídia, ela vai reproduzir o discurso da presidente. Já começou ontem na Bandeirantes, já passou o discurso dela, que tirou dos Facebook, nos WhatsApps. Então é inteligente fazer isso. Agora, a companheira tem uma articulação, tem uma aliança de governo, é preciso sim fazer aliança, eu sou aliancista, não é? O partido tem que refletir, tomar uma posição clara e fazer aliança, sem medo de ser feliz. E fico muito feliz com o governo também do Camilo, que dá demonstração exatamente do que eu digo. Nós não precisamos abandonar as nossas alianças, muito pelo contrário, reforçá-las. E o Camilo parece que foi, de fato, amadurecendo, né? Acho que, num bom momento, chamou a liderança da Polícia Militar, dialogou com eles, dialogou com os professores, já baixou um decreto colocando o piso nacional dos professores, a categoria está, de fato, atendida nas suas reivindicações, todo o segmento da sociedade estão dialogando com o governo e acho que vai fazer um governo de conciliação e um grande governo no estado do Ceará. Porque tem uma base e tem, de fato, um conjunto de partidos e de segmentos que dialogam e que constroem essa agenda. Em Sobral, eu não tenho dúvidas que nós estamos fazendo o governo que é preciso fazer, Bebel. Eu não tenho dúvida, e já vi isso antes, veja bem, essas ações que estão sendo feitas pela Prefeitura de Sobral, o Bebel não está inventando nada. Elas estão no plano estratégico de 2000, que foi feito em 2001, 2002, está tudo lá. Esse centro aqui, que é necessário fazer sim. Nós não estamos diminuindo as ruas, Odorico, a largura das ruas. Nós estamos aumentando a largura das calçadas. Sabe para quê? Porque é prioridade para o pedestre. Nós estamos criando uma cidade que acolhe os menores, que acolhe os mais frágeis, que são os pedestres. Nós estamos criando, de fato, aquela cidade saudável. Então, nós estamos criando uma rede de educação, uma das melhores do país, referência em todos os jornais e os instrumentos de mídia. Nós estamos fazendo um conjunto habitacional, ou melhor, uma política de habitação, como nunca foi feito. Terminei agora umas pesquisas para o meu mestrado,
e na história da urbanização de Sobral, nós tivemos duas, aliás, três forças que foram responsáveis pela expansão urbana, que formaram a cidade para além do arco formado pelo rio e pela ferrovia. Três forças. O capital imobiliário com os loteamentos. A população que resolvia, ao seu modo, a sua carência de habitação, com as ocupações, e o poder público. O poder público, muitas vezes, cooptado pelo capital imobiliário, fazia a melhoria dos loteamentos privados. E quando resolvia fazer para os pobres, fazia os assentamentos populares, que eram loteamentos sem a mínima condição de morar gente. Desde 1961, né, com o padre Palhano. Depois com o Jerônimo Prado, depois com o Cesário Barreto, depois com o Joaquim Barreto, cujas ações foram mais ou menos qualitativas ou mais ou menos comprometidas com a manutenção do poder através do populismo. O primeiro conjunto habitacional foi feito pelo governo federal em 1957, chamado Casas Populares, em frente ao cemitério do Junco. Depois veio o Cesário Barreto com as Casas Amarelas. Então havia uma solução para a classe trabalhadora, que era o conjunto. A partir de 74, Ulisses, o loteamento tomou conta, e o loteamento era de fato só a distribuição de terreno pelos cabos eleitorais, sem a mínima condição, chamado, por exemplo, Alto Novo, depois foi o Terrenos Novos, depois foi Padre Palhano, tudo loteamentos populares, feito pelo poder público, né, para distribuição por cabos